Oi, gente. Estamos aqui mais uma vez no Direito ao Ponto e hoje vamos falar de um assunto muito importante, por isso vai curtindo aí, se inscreve no canal, compartilha, porque vamos falar de um assunto de utilidade pública, viu? Vamos falar de aposentadoria. Existem vários tipos de aposentadoria. Tem aposentadoria por idade, por deficiência, por tempo de contribuição, mas hoje vamos falar de aposentadoria por invalidez. Mudou o nome, agora está mais chique, a gente está chamando de aposentadoria por incapacidade permanente. Se vocês ouvirem isso por aí, nada mais é que aposentadoria por invalidez. Quem vai falar com a gente sobre isso hoje é a doutora Priscila Campelo. Doutora, seja bem-vinda, Priscila, ao Direito ao Ponto. Muito obrigada pela oportunidade. Vamos aí conversar um pouco sobre a aposentadoria por incapacidade permanente, né? A antiga aposentadoria por invalidez. Isso mesmo. Doutora, o que é aposentadoria por invalidez? Então, a aposentadoria por invalidez é aquele tipo de benefício por incapacidade em que a pessoa deixa totalmente de ter a condição de voltar ao trabalho. Ela está incapacitada total e permanentemente para o trabalho. Ela não tem condição de passar por uma reabilitação profissional, ela não tem condição de trabalhar na sua antiga atividade e nem de conseguir uma nova atividade e nem de prover o seu sustento. E aí, a depender dessa incapacidade, ela pode sim conseguir a aposentadoria por invalidez. Como pedir, Priscila, essa aposentadoria? Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria por invalidez ou qualquer tipo de benefício por incapacidade pode ser requerido no próprio Meu INSS, que é um aplicativo do INSS. Baixa lá na sua loja de aplicativos e pode fazer o requerimento por lá, pode agendar a perícia por lá ou no telefone ligando o 135, também pode fazer o pedido por lá. Olha aí, né? Facilitando a vida do Sim, segurado, sim, né? sim. Liga para o 135 ou baixa o aplicativo no seu celular, que é o aplicativo Meu INSS. Muito bom. Doutora, estou doente, nunca paguei o meu INSS, e aí, eu tenho direito a algum benefício? É bem complicado, porque o benefício da Previdência Social, o benefício por incapacidade, ele depende de contribuição, certo? Então, eu tenho que ter contribuído para poder ter direito ao benefício por incapacidade, que seja o auxílio doença ou mesmo a aposentadoria por invalidez. Então, eu tenho que ter contribuído para o regime para ter direito a esse benefício. Então, quem não contribui de forma alguma, nunca contribuiu, não vai ter esse direito. Esse direito da aposentadoria por invalidez, não. Infelizmente, não, porque ele depende de contribuição, por ser um benefício da Previdência Social que exige contribuição. Olha aí, gente, se liga na informação, fala para a avó, para a tia, para o irmão, para as pessoas começarem a contribuir, né? Para ter esse direito garantido. Exato, é uma questão de segurança mesmo. A gente fala de um seguro social. Por isso que se deve contribuir, né? Ou então observar a manutenção de qualidade de segurado, que é aquele período que a gente deixa de contribuir, mas fica mantido na qualidade de segurado. Nunca deixar de perder a qualidade de segurado para ter direito a um benefício por incapacidade, numa hipótese de uma doença, né? De um infortúnio desse. Nesse caso, quem pode se aposentar por invalidez? Então, os segurados da Previdência Social, né, os empregados, os domésticos, os segurados especiais, os agricultores, os pescadores artesanais, eles todos podem ter direito a um benefício por incapacidade, inclusive a aposentadoria por invalidez. Então, todos, desde que contribuam, podem, né, Sim, ser segurados pela aposentadoria por invalidez. sim, sim. Quais as doenças, Priscila, que dão direito à aposentadoria por invalidez? Existe uma lista? Existe alguns tipos de doenças que já são, né, vamos dizer assim, que dá já o direito, basta a pessoa ter essa doença ou não? Como é que funciona? Olha só, ela é bem delicada essa questão de qual doença eu vou ali conseguir esse benefício por incapacidade. Por quê? Porque vai depender aí nessa situação do grau da incapacidade. Porque eu posso ter por exemplo, uma neoplasia, né, o câncer. Eu posso ter ele em vários graus. Um câncer, a depender, ele pode dar direito a um auxílio doença, né?
ou, a depender do grau dele, eu posso receber a aposentadoria por invalidez. Então, assim, não existe somente um tipo ou vários tipos de doença para dar direito à aposentadoria por invalidez. Várias doenças, como doença da coluna, né, a neoplasia pode dar direito, uma doença de pele pode dar direito. Então, assim, várias doenças podem dar direito à aposentadoria por invalidez. Não existe um rol taxativo de doença, não. No caso, pode até existir, por exemplo, uma lista, mas se um contribuinte, né, ele foi acometido por um problema de saúde, que essa doença não está lá, por exemplo, nessa lista, ele pode sim ter direito. Sim, sim, essa lista que é a que a gente fala do artigo 151 da Lei de Benefício, a Lei 8.213 de 91, ele elenca algumas doenças, como a hanseníase, como a neoplasia, a cegueira. Essas doenças podem dar direito, sim, à aposentadoria por invalidez, ou a depender também da incapacidade, que é o que diferencia, né, do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é aquele benefício também por incapacidade, só que a incapacidade é uma incapacidade temporária, certo? Uma incapacidade temporária, uma incapacidade parcial, não é para todo tipo de atividade. Já diferente da aposentadoria por invalidez, que é para todo tipo de atividade. O segurado ele se encontra totalmente incapacitado, de forma permanente, insuscetível, que a gente fala de reabilitação profissional. Nem mesmo passando por uma reabilitação profissional, ele pode dar direito à aposentadoria por invalidez. A senhora trouxe uma informação interessante, que é a diferença entre aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, né? Sim, O auxílio-doença, ele incapacita a pessoa temporariamente e parcialmente, ou seja, não é completamente, a pessoa não está completamente, né, incapaz. E que passando por um tratamento, ela é recuperada e pode voltar a desenvolver sua atividade. Então, exatamente. aí a pessoa tem direito ao auxílio-doença. Exato. O auxílio-doença, ele é para o tipo de incapacidade parcial, temporária, já difere da aposentadoria por invalidez, que incapacita o segurado para todo e qualquer tipo de atividade. Entendi. E com quanto tempo o contribuinte ele passa a ter direito? Vamos supor, ele tem que contribuir quanto tempo, né? X meses? Existe um tempo mínimo, um tempo máximo, enfim. Sim, a gente fala da carência, né? Para esse tipo de benefício, a carência, que é o número mínimo de contribuições que eu tenho que ter pago aí em dia, é de, em regra, para a aposentadoria por invalidez, de 12 meses. Embora existam alguns casos que independe dessa quantidade de meses para ter direito a esse benefício. No caso de um acidente, né? Um acidente a gente não prevê que vai se acidentar, então eu não tenho como colocar ali um número mínimo de contribuição exigida no caso de um acidente, de uma doença do trabalho, certo? E aí, nesses casos, eu posso ter dispensado a carência para receber esse benefício da aposentadoria por invalidez. Uma pessoa que tem, por exemplo, uma doença silenciosa, né? Ela começa a contribuir, com 5 meses ela descobre a doença, ela também pode ter esse direito. Pode sim, porque ela ainda, apesar dela já ter a doença, ela não estava incapacitada para o trabalho. E mesmo que ela, depois da doença, contribua, comece, né, a contribuir para o regime geral, para o INSS, se essa situação dela se agravar ao ponto de incapacitar ela, ela pode ter direito à aposentadoria por invalidez, sim. Então, mesmo que ela saiba da doença, mas é uma doença, vamos dizer, que está sob controle, né? Está estabilizada, então ela começa, né, a contribuir com, vamos dizer, 3 meses, a doença se agrava. Então, ela pode sim. Ela pode ter direito, sim, ao benefício da aposentadoria por invalidez no caso de agravamento. É, é obrigatório passar por perícia médica, doutora? Sim, isso é o que a gente fala. A aposentadoria por invalidez, o que é que vai diferenciar do auxílio-doença, né? O segurado, quando está incapacitado para o trabalho, ele vai até essa perícia no INSS, certo? Passa por esse perito federal no INSS, e aí esse perito ele vai analisar essa incapacidade, ela é temporária ou ela é permanente? Essa incapacidade ela é parcial ou ela é total? Se for considerado uma incapacidade total e permanente, ele sim será aposentado aí por invalidez. Se essa incapacidade for incapacidade parcial e temporária, ele vai ter direito então ao auxílio doença. Mas depende sim da perícia, que é ela e quem vai ali diferenciar qual o benefício por incapacidade o segurado vai receber. E
E o tempo também, né? No caso, é determinado a partir dessa Sim, avaliação, o tempo que ele vai receber o auxílio-doença ou vai ser encaminhado para o processo de aposentadoria. Tudo exatamente. começa a partir dessa perícia. Exatamente. É, chegou uma pergunta aqui, né, de um dos nossos espectadores. Posso trabalhar estando aposentado por invalidez? Olha só, é bem curiosa essa pergunta porque as pessoas às vezes confundem. Existe um benefício por incapacidade que a pessoa pode receber o benefício e continuar trabalhando. É o auxílio acidente, mas o auxílio acidente ele não é no valor de um salário mínimo, ou seja, o mínimo que a pessoa possa ali sobreviver mensalmente. É somente o auxílio acidente que dá direito à pessoa continuar trabalhando. A aposentadoria por invalidez, a pessoa, em tese, está totalmente incapacitada para o trabalho e por isso ela não pode continuar o trabalho. Mesmo um homem, por exemplo, que sofreu algum tipo de acidente de trabalho, que o incapacitou para as atividades laborais, mas ele, por exemplo, canta. E aí ele não pode ganhar nenhum dinheirinho com a música? Olha só, nesse caso aí, ele não vai ser aposentado por invalidez, não, certo? O que pode acontecer é dele estar incapacitado para algumas atividades e ele pode receber o auxílio doença por aquela atividade que ele estiver incapacitado. Mas a aposentadoria por invalidez presume que ele esteja totalmente incapacitado para qualquer atividade. Quando a gente fala assim, totalmente capacitado para as atividades laborais, que aí dá direito, né, à aposentadoria por invalidez, porque ele também contribuiu, Uhum. seria o quê? Uma cegueira nos dois olhos? Sim. Exemplifica, por É, favor, a doutora. aposentadoria por invalidez incapacita para qualquer tipo de trabalho. Por exemplo, como você mesmo falou, a cegueira bilateral, né? A perda de algum dos membros, seja uma mão, as duas mãos, um braço, uma perna, um pé, a depender do trabalho dele. Imagina um motorista que perde um pé ou uma perna que seja aquela perna prevalente, se ele for destro, né? E ele perde a perna direita. Isso aí incapacita ele totalmente para o trabalho como motorista, né? Seria uma situação, sim. Entendi. Ficou bem claro agora para mim. Todo aposentado por invalidez, ele tem direito ao acréscimo de 25% na aposentadoria, que é um acréscimo, gente, dado a aposentados que têm alguma necessidade especial. Qual seria ela, doutora? Então, o adicional que a gente chama, o adicional de 25%, é esse quando a pessoa depende de ajuda de terceiro, uma ajuda permanente de terceiro. Pode conseguir esse adicional dos 25%. Na hipótese da pessoa perder as duas pernas, perder os dois braços, ficar cego bilateralmente, pode ter direito ao adicional dos 25%. Então, não é todo aposentado, né? Ele tem que estar Não. numa condição de De necessidade dependência permanente de terceiro. de outra Não é uma pessoa. dependência temporária, é uma dependência que ele depende. Ficou até Redundante. redundante, mas a verdade é essa: ele depende permanentemente de uma outra Uhum. pessoa. A todo instante dele da vida, para todo o ato da vida dele. Não consegue fazer nada sem o Não. auxílio de uma outra pessoa, né? É preciso guardar o fim do auxílio-doença para dar entrada na aposentadoria por invalidez? É curiosa essa pergunta, porque o que é que acontece? O auxílio doença, a pessoa já pode começar a receber esse benefício e em uma revisão mesmo, ele pode ser aposentado por invalidez. Uma revisão que eu chamo, por exemplo, ele começa a receber o auxílio doença e passa por uma perícia. Quando o médico verifica que ele ainda está incapacitado, ele pode ali mesmo já aposentar por invalidez e a pessoa já começa a receber por invalidez. Acontece também situações em que a pessoa já é logo de pronto, na primeira perícia, já ser aposentado por invalidez, porque já verifica a incapacidade dele totalmente para qualquer atividade. Então, não é uma regra. Para aposentar por invalidez, eu preciso receber o auxílio para depois entrar com o pedido. Não existe essa regra. Não, não existe essa regra, porque existem casos de, a depender da incapacidade, ele já ser aposentado por invalidez na primeira perícia. Compreendi. Pessoas com câncer,
ela tem direito à aposentadoria, ela pode, ou, por exemplo, pedir direto ou fazer uma conversão, que seria essa conversão? Ela está recebendo auxílio-doença e, de repente, ela solicita, né? Converte esse auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez. É possível? Olha só, isso sim acontece em uma revisão também. A pessoa estava recebendo um auxílio-doença, passou por um pedido de prorrogação desse auxílio-doença no INSS, né? Vai ser avaliado novamente por uma perícia. E aí, nessa perícia, o médico verifica em que essa pessoa ela está totalmente incapacitada, em que não tem uma previsão de cessação dessa incapacidade. E aí, pode ser diagnosticado para receber o benefício de aposentadoria por invalidez. Certo. Problemas na coluna. A gente soube de um caso de uma jovem que ela já fez 2 cirurgias na coluna, tem um problema sério, ela não consegue ficar de pé e ela teve aposentadoria por invalidez negada. Problema de coluna não dá direito, doutora? Olha, essa situação ela precisa ser analisada com calma. Que problema na coluna é esse? O que essa pessoa faz que não consegue trabalhar de jeito nenhum? Porque pode dar direito, sim, a uma aposentadoria por invalidez. E chama atenção ainda, por ser aposentadoria, não pense que só pessoas mais velhas podem usufruir desse benefício. Pessoas jovens também, a depender da incapacidade, a depender da doença, se uma doença grave, ela pode conseguir também um benefício de aposentadoria por invalidez. Uma informação valiosa, né? Ou seja, não é apenas para idosos ou Não, pessoas mais maduras, mas os jovens, a depender do quadro, da situação, eles também podem usufruir, como a senhora falou, desse exatamente. direito. Pode sim. Quando, no caso como esse aqui, que ela tem direito, assim, a partir de todos os requisitos que a senhora colocou aqui, ela já deve ter direito, né, à aposentadoria por invalidez, ela não consegue ficar em pé, tem um problema de coluna sério. E problema de coluna não é só, por exemplo, mas ela tem os braços, pode desenvolver alguma atividade com os braços. Mas uma pessoa que tem um problema de coluna, que já fez 2 cirurgias, não consegue ficar em pé, ela sente dores. Então, às vezes, ficar sentada para fazer uma atividade com os braços pode ser um sacrifício, porque né, a dor está ali. Sim. Então, nesse caso, ela teve aposentadoria negada. O que fazer? Já tentou 2, 3 vezes, negam. O que fazer? Há uma luz no fim do túnel? Ah, sim, há uma luz no fim do túnel. Ela pode tanto fazer o requerimento de um recurso administrativo, né? Ela vai passar por uma junta médica do próprio INSS, por médicos do INSS, ou ela pode ajuizar uma ação judicial, né? E aí ela vai passar por nova perícia na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, a depender da situação em que seja discutido se decorrência de acidente ou não, e vai passar por médico, peritos vinculados à justiça. Eu gosto sempre de dizer que os médicos da justiça não são os mesmos médicos do INSS, são médicos da justiça, são peritos judiciais. Então, se você conhece alguém, você que está assistindo aqui ao Direito ao Ponto, que você prestou atenção em tudinho e viu que a pessoa tem direito à aposentadoria, mas já foi negada mais de uma vez pelo INSS, procura um advogado de sua confiança, ajuiza uma ação na Justiça Federal, não é isso, doutora? E Exatamente. tenta requerer novamente o seu direito agora para ser avaliado pelos médicos, né, da Justiça, que é uma outra equipe, como a doutora acabou de colocar. Doutora, a aposentadoria por invalidez, uma vez conquistada, né, pelo segurado, ela pode ser cancelada? Ele pode ter essa aposentadoria cortada? Bem curiosa também essa pergunta, porque não por estar aposentado, a pessoa está isenta aí de qualquer revisão, certo? Inclusive, a gente está vivendo, já foi autorizado o novo pente fino aí nos benefícios por incapacidade, agora em 2022, em que essas pessoas que estão com benefícios por incapacidade, sem data de encerramento, que fizeram perícias há mais de 6 meses, podem ser convocadas para nova perícia. É interessante até deixar atualizado telefone, endereço, porque o INSS pode convocar, certo? Para não ter o benefício cancelado, deixa tudo atualizado lá no cadastro do INSS. Chama atenção para isso. Mas essas pessoas elas podem ter esse benefício cancelado, sim, em uma hipótese de passar por uma nova perícia e o médico verificar que aquela situação de incapacidade já foi encerrada. Chama atenção para outro ponto também. As pessoas com maiores de 55 anos de idade que recebem a aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos não precisa fazer perícia. Assim como as pessoas que têm 60 anos de idade
e já recebem também esse benefício da aposentadoria por invalidez, também não precisa fazer a perícia. Informações valiosíssimas, né, gente? Olha aí o cuidado de manter seus dados atualizados junto ao INSS, porque a pessoa pode ser convocada, né, para uma revisão de aposentadoria, uma nova perícia, né, com o médico lá no INSS. E se o INSS não encontrar a pessoa, não conseguir a comunicação, a pessoa pode ter o benefício cortado, né? Exatamente. Qual o valor da aposentadoria? Tem alguma. A senhora sabe dos valores? Ou varia de acordo com a contribuição, Uhum. né? É bem relativo. É bem relativo. Hoje a gente tem a aposentadoria no valor de um salário mínimo, certo? É o mínimo. E a gente tem aposentadorias que podem chegar a mais de R$ 7.000, que é o teto do regime geral, certo? Lembrando que o valor de um salário mínimo, mas essa pessoa ainda pode receber mais que isso na hipótese de ser concedido o adicional dos 25%. E aí calcula e pode receber um pouco mais que isso, certo? Certo. Então tem uma variação. E aí a gente já está indo para a última pergunta e, consequentemente, acabando aqui a edição de hoje. Antes de fazer essa última pergunta e de me despedir aqui de Priscila, como ela prefere ser chamada, Sim. eu quero pedir que você curta, compartilhe, passe essa informação adiante e se inscreve no canal, porque vai ajudar muita gente, tenho certeza. Doutora, qual a diferença do LOAS para aposentadoria? Porque é bem interessante, eu conheço pessoas que, na verdade, eles dizem assim, minha aposentadoria, né? A minha aposentadoria foi cortada. E aí, quando a gente vai conversar, né, encaminha para um advogado de confiança, aí a pessoa diz, não, mas não era aposentadoria, Celane, que ela recebia, era o LOAS. Né, conhecido também como BPC. Isso. Explica para a gente, doutora, o que é o LOAS, qual a diferença do LOAS para aposentadoria e quem tem direito ao LOAS? Vamos lá. É bem curioso quando chegam para mim e fazem assim, falam, né? Eu recebo uma aposentadoria. E eu pergunto, é aposentadoria mesmo? É sim, doutora, é uma aposentadoria. Mas aí eu pergunto, recebe 13º? Não, eu não recebo 13º. E tá aí a diferença. O benefício de prestação continuada, o chamado BPC, LOAS, que é o instituído pela Lei Orgânica da Assistência Social, ele não dá direito ao 13º salário. É diferente da aposentadoria por invalidez, em que a pessoa, o segurado que estiver recebendo esse tipo de benefício, vai receber o 13º salário. Outra diferença entre esses dois benefícios é que o BPC ela dá assistência social. A aposentadoria por invalidez ela dá previdência social. A assistência social é um sistema não contributivo, então eu não preciso contribuir para ter direito ao benefício de prestação continuada. Já o benefício de aposentadoria por invalidez, né, aposentadoria por incapacidade permanente, sendo da previdência social, pertencente a um sistema contributivo, eu preciso contribuir para ter direito a esse benefício. Então, a gente observa essa situação de contribuição. Eu observo também que vou passar por avaliações, perícias, tanto vou passar no benefício de prestação continuada, como no caso da aposentadoria por invalidez, para analisar a incapacidade da pessoa, se de longo prazo, no benefício de prestação continuada, né, aquele impedimento de longo prazo que excede aí 2 anos, ou se uma incapacidade total e permanente para uma pessoa que já contribua para o regime geral, né, para o nosso INSS, e pode ter direito a esse benefício aí também. Olha que interessante, né? Existe uma diferença realmente bem enorme entre um e Grande, outro. né? Verdade. Quem tem direito, Priscila, ao LOAS, né? Ou BPC? O benefício de prestação continuada é um benefício da assistência social que a gente busca para as pessoas que estão necessitando. Eu gosto de enfatizar essa palavra necessidade. As pessoas estão expostas aí a uma vulnerabilidade social. São pessoas que têm uma renda dentro de casa por pessoa de menor ou igual a 1/4 do salário mínimo por pessoa, que hoje, em 2022, a gente está girando aí em torno de R$ 300, R$ 303. Então, a depender da renda por pessoa nessa casa, pode dar direito a esse benefício de prestação continuada. Vamos a um exemplo, né? Numa casa moram 4 pessoas maiores, né? Apenas uma recebe, por exemplo, um salário mínimo. E aí o pai tenta conseguir esse BPC, esse benefício de prestação continuada. Ele conseguiria? Aí eu falo 2 pontos.
Pela renda, acredito que sim, certo? Eu teria que analisar aí qual é o gasto dessa família, um salário mínimo só dentro de casa para 4 pessoas, acredito que sim. O que tem que ser analisado aí, se for pedido o benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência, eu vou ter que analisar aí qual é a deficiência dele, que é esse impedimento de longo prazo que a gente pergunta, né? Que a gente fala. Que incapacidade dele, que incapacidade é que ele tem, certo? Se for um caso de um benefício de prestação continuada para o idoso, esse idoso ele deve ter aí, no mínimo, 65 anos de idade. E eu chamo a atenção porque o Estatuto do Idoso ele coloca 60 anos de idade é aquela pessoa que já é considerada idosa. Mas para o benefício de prestação continuada, essa pessoa ela só será considerada como idosa a partir dos 65 anos de idade. Então, ficou muito clara a diferença, né, entre a aposentadoria por invalidez e o LOAS. São coisas bem diferentes. E agora eu creio que você já sabe, sim, diferenciar e até orientar, né, dar uma primeira orientação a um amigo, um vizinho, um parente, enfim. Então, gente, fiquem com Deus. Até a próxima edição, na semana que vem, do Direito ao Ponto. E não esquece de marcar, compartilhar e se inscrever no canal. Mas antes do tchau definitivo, eu vou passar a palavra aqui para a Priscila, né, claro, e agradecer. Muito obrigada, viu, Priscila? Eu que gostaria de agradecer e parabenizar pelo lindo projeto. Parabéns, Lema. Obrigada. Gente, até a próxima. Tchau.